Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Vamos para a nona aula, onde vamos trabalhar com domínio e contradomínio. Vamos lá. Então é o seguinte, seja f de a em b uma função. O conjunto A é chamado domínio de f e o conjunto B é chamado de contradomínio de f. Então essa notação vai aparecer várias vezes durante o curso, tá? F dois pontinho Azão com a setinha Bzão. Significa que eu estou pegando o conjunto, os elementos do conjunto Azão do meu domínio e estou associando a elementos do meu conjunto Bzão, que é o contradomínio. Veja os exemplos a seguir. Número 1. Sendo A o conjunto 0, 1, 2, 3, Bzão o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, a função f de A em B, tal que f de x é igual a x mais 1. Então, temos o domínio no Azão, o contradomínio em Bzão. Então, observe, os elementos do domínio Azão são 0, 1, 2 e 3. Quando eu coloco x igual a 0, a nossa imagem vai ser 1. Quando eu coloco x igual a 1, a nossa imagem vai ser 2, e assim por diante. Observa que no meu contradomínio sobrou dois elementos, o 0 e o 5. Pode sobrar elementos no contradomínio? Pode, isso não tem problema nenhum. Nós já vimos que para ser função, cada elemento do meu domínio tem que estar associado a um único elemento lá no contradomínio. Então, o 1 é a imagem do 0, o 2 é a imagem do 1, o 3 é a imagem do 2 e por aí vai. Exemplo 2. Sendo o conjunto Azão formado pelo conjunto dos números inteiros e Bzão também formado pelo conjunto dos números inteiros, a função f de a em b tal que f de x é igual a 2x tem domínio nos inteiros e contradomínio nos inteiros. De fato, se você pegar qualquer número inteiro, né, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, você vai estar associando ao menos 2. De acordo com a nossa lei de correspondência, vai no menos 4, menos 1 no menos 2, o 0 no 0. Observe que os números que vão sobrar aqui são os números ímpares, né? Menos 3, menos 1, 1. Como nossa função é igual, a imagem dela é igual a 2x, então sempre vai estar sobrando os elementos ímpares, correto? Exemplo 3. Sendo Azão conjunto dos números reais e Bzão conjunto dos números reais, a função f de a em b é definida por f de x igual a 2x mais 1, nós vamos ter domínio sempre os reais, associando ao contradomínio ali também nos reais, né? Então, para cada valor que você pega, olha, o menos 2, você vai ter aqui o menos 3. Ah, Thiago, posso pegar o raiz de 3? Pode pegar qualquer valor real, né? Então, você vai estar associando ao 2 vezes raiz de 3 mais 1, tá certo? Observe que todo elemento x do domínio tem uma única imagem y no contradomínio, embora possam existir elementos do contradomínio que não são imagens de nenhum x do domínio. Então, determinação do domínio. Pessoal, essa é uma parte que vocês vão ver bastante no curso, tá? Dado uma função, o professor vai pedir para você analisar o domínio daquela função. Então, normalmente, é dado uma função e não fala explicitamente o domínio Dzão dessa função. E deve-se subentender que Dzão é formado por todos os números reais que podem ser colocados no lugar do x na lei de correspondência y igual a f de x, de modo que, efetuados os cálculos, resulte em um y real. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 4. O domínio da função definida pela lei y igual a 3x mais 4 é os reais. Por quê? Você pode colocar qualquer valor para x, negativo, positivo, raiz, né, número racional, não importa, né? Você sempre vai ter uma imagem real. Então, o nosso domínio são os valores reais. Exemplo 5. Qual é o domínio da função y igual a x mais 3 sobre x menos 1? Observe que você pode colocar qualquer valor para x, exceto o número 1. Se você coloca x igual a 1, aqui vai zerar, né? Então, você não existe uma divisão onde o numerador é um número qualquer e o denominador é o zero, né? Você não consegue dividir nenhum número para o zero. Isso não existe. Então, a gente fala o seguinte, que essa função está definida para todos os reais, exceto para o número 1. Beleza? Exemplo 6. O domínio da função dada por y igual a raiz de x menos 2 é... Observe que a gente pode reescrever esse domínio de algumas formas, né? Aqui eu estou falando que ele pode ser qualquer valor real, tal que ele tem que ser maior ou igual a 2. De fato, né? Se o x é 2, aqui dá 0. Então, a raiz de 0 pode. Vamos pensar no número inteiro maior que o 2. Se o x é 3, 3 menos 1,
dá 1. Então pode, né? Mesmo se você pensando em números ali assim, 2,1. 2,1 menos 2 dá 0,1. Raiz de 0,1 pode? Pode, né? O que vocês têm que lembrar que essa função vai estar bem definida quando os valores aqui dentro da raiz for maior ou igual a zero. Então vocês têm que encontrar um valor de x tal que esse resultado seja maior ou igual a zero, beleza? Nesse caso, né, o x menos 2 vai ser maior ou igual a zero. Exemplo 7. Dada a função y igual a 1 sobre x menos 1 mais raiz de x só é definida, então aqui nós vamos ter que analisar dois casos, né? O x menos 1 não pode ser o zero, tá? Ou seja, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Em outras palavras, o x tem que ser diferente de 1, né? X tem que ser diferente de 1 se o x for igual a 1, que dá zero. E no denominador nunca pode ser zero. E o outro caso que tem que acontecer, raiz de x, ou seja, este x tem que ser maior ou igual a zero. Então, o domínio a gente vai escrever assim, ó, são os valores reais, x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a zero e x tem que ser diferente de 1. Então, esses são alguns exemplos. Conjunto imagem. Se f de a em b é uma função, chama-se conjunto imagem de f, indica-se por um isão, um mzinho, o subconjunto do contradomínio constituído pelos elementos y, que são imagens de algum x pertencendo ao domínio. Então, vamos retomar os exemplos 1, 2 e 3 do início da nossa videoaula. Aqui nós temos a função f de x igual a x mais 1. Observe que o conjunto imagem vai ser o 1, 2, 3 e o 4, porque esses elementos são imagem de algum elemento lá do domínio. Tá? Então, o conjunto imagem é formado por 1, 2, 3 e 4. Lembrando, né, que pode sobrar elementos aqui no contradomínio. Segundo, f de x igual a 2x. Então, o domínio são os valores inteiros, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o conjunto imagem vai ser, no caso, valores infinitos aqui, tá? Vai ser o menos 4, menos 6, menos 8, até o menos infinito, né? 0, 2, 4, 6, até o mais infinito. Uma forma de representar é 0, 2, 4, reticência, menos 2, menos 4, reticência. E também podemos escrever de uma outra forma, tá? Essa notação aparece algumas vezes, então é importante ter um entendimento dela. O conjunto imagem vai ser os valores de y, correto? Pertencente ao meu contradomínio dos inteiros, tal que cada valor de y pode ser escrito como 2z, onde que esse zzinho pertence ao conjunto dos inteiros. Poderia ser um p, um k, tanto faz. Tá? A gente colocou uma letra qualquer aqui só para falar que esse valor pertence aos inteiros. Então, isso aqui é apenas uma notação. E um terceiro, né, f de x igual a 2x mais 1. Então, neste caso, a imagem vai ser todos os valores reais. Tá? Para qualquer valor real de x que você tomar, você vai obter um valor real em y. Então, esses são os exemplos do conjunto imagem. O exemplo 3 é um exemplo importante que eu gostaria de falar mais um pouco. Dada a função f de x igual a 2x mais 1, todos os números reais são imagens de algum x real do domínio de f. Ok. Com efeito, dado o número real qualquer a, ele é imagem de x igual a menos 1 sobre 2. É sempre que eu vou conseguir fazer isso? Não é sempre, existem algumas restrições, por isso que eu peguei o exemplo 3. Vocês vão estudar isso um pouco mais lá em função inversa, tá certo? Então, o que acontece? Como que eu cheguei nesse resultado? Simples, né? Se eu estou falando que o a aqui é imagem de um valor de qualquer valor x real, então é o seguinte, o f de x vocês vão chamar de a. Então, isola o x, ou seja, deixa o x de um lado e manda tudo com número e variável para o outro lado. Vocês já sabem fazer isso, né? Então, x aqui no caso vai ser a menos 1 dividido por 2. Beleza. Então, Tiago, como que eu vejo que este valor aqui, que o a realmente é a imagem deste valor? Simples, né? Basta você pegar este valor e colocar na sua função f de x para analisar a imagem dele. Então, substituindo, né, o x, que é esse valor que nós encontramos, vocês teriam que encontrar quem? O próprio a. Então, de fato, f de a menos 1 sobre 2 é igual a 2 vezes esse parênteses todo mais 1. 2 cancela com 2, aqui fica a menos 1 mais 1, que vai ser o próprio a. Então, ok, né? Então, a é a imagem de qualquer valor real x, escrito da forma a menos 1 sobre 2. É importante destacar que esse procedimento apresentado não se aplica facilmente a qualquer função, como eu falei.
Na maioria das vezes, a determinação do conjunto imagem de uma função será feita por meio de leitura do seu gráfico. Então, no nosso curso, na maioria das vezes, vocês vão analisar o conjunto imagem através dos gráficos. Nós vamos estudar isso nas próximas videoaulas. Então é isso. Aqui eu deixei 2 exercícios para vocês irem treinando, tá? Então, dei 2 conjuntos, em cada caso vocês vão determinar o domínio contra o domínio conjunto imagem de f. Dei 3 funções. No segundo, se x e y são números reais, vocês vão ter que estabelecer o domínio de cada uma das funções dada pelas seguintes leis. Então, vocês vão analisar o domínio dessas funções. Pessoal, a maioria dos exemplos, definições e exercícios foram baseados no livro de Matemática, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1, e algumas partes do livro de Fundamentos de Matemática Elementar do IESE, volume 1. Um grande abraço e até a próxima.